E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa, pessoal. Na aula de hoje, verbos 4. Vocês vão ficar com raiva de verbo. Brincadeira, gente. É que verbo tem muita coisa para a gente estudar. Não se preocupem, né? A gente está na semana 6. Não se preocupem que na semana 7 não tem verbo. Pode ficar bem tranquilinho com isso. Volta só na semana 8. Já vou deixar vocês preparados já, beleza? Então, modo subjuntivo. Então, nós vimos as conjugações do verbo na aula passada no modo indicativo. Porém, na aula passada, nós também aprendemos o que é um modo subjuntivo, um modo imperativo. Então, os modos verbais é quando a gente vai ver o que o verbo indica. Vamos relembrar? Verbo no modo indicativo indica uma certeza. Verbo no modo subjuntivo indica uma dúvida. E verbo no imperativo indica uma ordem. Então eu posso dizer, eu vou ao mercado, estou dando uma certeza. Eu vou ao mercado. Estou afirmando essa informação. Posso mudar para o subjuntivo. Talvez eu vá no mercado. E se eu for no mercado? Vejam, talvez, pode ser que eu vá. Pode ser que eu não vá, não tem como a gente saber. E se, uma possibilidade, uma dúvida. De novo, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. E a gente pode ter também uma certeza. Né? Vai ao mercado, é uma ordem. Lembra o que o professor falou? A mãe de vocês fala com vocês no indicativo ou no subjuntivo ou no indicativo? Ela fala no imperativo, certo? Então vamos lá. O modo subjuntivo é usado para transmitir um acontecimento irreal, hipotético ou desejado, ou seja, de possível realização, mas ainda é certo. Como assim irreal? Você pode pensar, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, nossa, ia ser maravilhoso. Mas eu não jogo na Mega Sena, então é irreal. Eu faço algo para que isso aconteça? Não. Embora quase todo mundo, talvez não vocês, mas quase todo adulto já deu uma suspiradinha com o prêmio da Mega Sena. Algo hipotético, certo? Pode ser que eu vá ao mercado, né? Talvez eu vá ao mercado. É uma hipótese. Talvez eu vá, talvez eu não vá. Algo desejado, eu queria tanto um hambúrguer. Eu sou gordo, eu falo de comida. Eu queria tanto um hambúrguer. Veja, eu queria. Eu vou ter esse hambúrguer? Talvez sim, talvez não. Depende de uma penca de fatos. Uma possível realização, mas ainda é certo. Então, essa é a análise que a gente tem em cima do subjuntivo. Então, olha lá. Através dos tempos verbais do modo do subjuntivo, expressam-se ações imprecisas que ainda não foram realizadas e que dependem de outras para acontecer. São hipóteses. Então, eu queria tanto um hambúrguer. O que depende para eu ter um hambúrguer? Eu ir comprar. Por quê? Porque é muito difícil aparecer alguém aqui do nada e falar, eu trouxe um hambúrguer para você. Não. Eu tenho que ir comprar. É uma hipótese. Talvez eu vá comprar, talvez não. Por quê? Não sei, talvez eu não tenha dinheiro, talvez eu queira, mas sabe quando você só quer, você não está disposto a gastar com isso? Então, uma ação que depende de outra. O modo subjuntivo é um dos modos verbais, justamente com o modo indicativo e o modo imperativo. E os modos verbais indicam a posição do emissor do agente face à ação verbal. Como assim? Ou seja, a gente quer ver qual que é a posição dele. É uma dúvida? Não é uma dúvida? O que ele está colocando aqui? Então, vamos ver alguns verbos no subjuntivo. O verbo andar. Que eu ande. Se ele andasse. Quando nós andássemos. Eu, ele, nós. Primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. O verbo usar,
que ele use, se nós usássemos, quando eles usarem. Então aqui nós já temos terceira pessoa do singular. Que eles sejam, se nós fôssemos, quando eu for. O verbo ter, que nós tenhamos, se eles tivessem, quando eu tiver. E o verbo sair, que tu saias, segunda pessoa aqui, ó. Se eu saísse, quando nós sairmos. E o verbo ir, quando eu vá, quando eles forem, quando nós formos. Veja que o verbo ir é irregular, hein? Ó, vá, fossem, formos. Então a gente já sabe que ele é irregular. Tudo isso daqui, gente, que o professor leu para vocês, eles indicam uma hipótese. Pode ser que aconteça, pode ser que não, depende de outra pessoa para isso acontecer. Então veja que ele tem auxiliares, ó. Eles sempre vão ter auxiliares. Que eu, o que, o se, o quando. Então todas essas marcas aqui, né, os ques, os ses e os quandos, eles são justamente para mostrar para a gente que a conjugação já está indo para o subjuntivo, beleza? E os tempos verbais do subjuntivo? Ele também vai ter conjugações de tempos verbais. Então, o subjuntivo ele vai apresentar 3. Presente, pretérito e futuro. Presente do futuro indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Presente, podendo indicar uma ação presente ou futura, é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. É conjugado com a partícula que. Lembra que lá no outro slide a gente viu que tinha o que, o se e o quando? É aqui que eles entram. Então, olha lá. Meu pai quer que. Então, partícula que. Eu estude mais. Meu pai quer que eu estude mais. Vejam, é uma hipótese. Meu pai quer que eu estude mais. Eu vou estudar mais? Talvez sim, talvez não. Mas foi apresentado pela partícula que. Eu quero que você vá embora agora. Pode ser que a pessoa vá, pode ser que a pessoa não vá. Tomara que eu possa ir à festa. Vejam, o tomara aqui já dá uma outra ideia, né? Tomara, é uma hipótese. Que eu possa. Então, uma das marcas do subjuntivo é que nós vamos ter o que, o se e o quando depois do nosso verbo ou antes do nosso verbo, beleza? Pretérito imperfeito do subjuntivo, podendo indicar uma ação presente, passada ou futura, é usado para expressar desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. De novo, podendo indicar uma ação presente, passada ou futura, é usado para expressar desejos e probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Ou seja, tem a condição de algo acontecer. Olha lá. Seria mais fácil se eu estudasse mais. Qual que é a condição para ser mais fácil? Se eu estudasse mais. Esse se, ele traz uma hipótese, certo? Se ele tivesse mais respeito, teria pedido desculpa. O que teria feito ele pedir mais desculpa? Se ele tivesse mais respeito. É uma hipótese, um acontecimento que estão condicionados por outro. Então, o acontecimento dele ter mais respeito faria com que ele pedisse desculpas. Seria bom se ele pudesse vir conosco. Seria bom se ele pudesse vir conosco. Vejam, de novo, partícula se, indicando um desejo. Ó, seria bom se ele pudesse vir conosco. Né? Pensa na vozinha, que ela junta a mãozinha assim. Seria bom se ele pudesse vir conosco. É um desejo. E ao mesmo tempo é uma possibilidade. Se ele pudesse. Veja que aqui ele está mais para um desejo. Geralmente as pessoas já falam isso, já indo para a ideia de que não vai dar certo. Beleza? E o futuro do subjuntivo,
expressa a eventualidade, possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. É conjugado habitualmente com a partícula quando. Então, olha lá. Expressa eventualidade, possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro. Veja, uma ação que ainda não aconteceu no futuro. Chega a ser até meio bobo, porque se é no futuro não tem como acontecer mesmo. Mas que poderá acontecer. Então, olha lá. Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Quando eu estudar mais, serei o melhor aluno. Veja, eu ainda não estudo, eu ainda não sou o melhor aluno. Então, eu dependo de algo do futuro. Né? Quando eu estudar mais, eu ainda vou... Se eu estudar mais, lógico, é uma possibilidade, uma eventualidade, né? Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Quando você vai estudar mais? Não sei. Aí depende, né? Por enquanto, eu ainda não sei. Tudo ficará mais fácil quando ele vier morar aqui. Tudo ficará... Qual que é a condição para que tudo fique mais fácil? A pessoa ir morar lá, certo? Quando nós quisermos, entraremos em contato com você. Então, ó, quando que eles vão entrar em contato com a pessoa? Quando eles quiserem. É uma ação do futuro que ainda não aconteceu, certo? Tudo ficará mais fácil quando ele vier morar aqui. Depende. Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Depende. Belezinha? E, né, por último, porém não menos importante, formas nominais do verbo, pessoal. Então, as formas nominais do verbo, nós vamos ter o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O que eles vão indicar? O gerúndio é o NDO, estudando, falando, cumprindo, fazendo, comprando, levando, deitando, comendo, bebendo. Então, tudo que termina com NDO é um gerúndio, indica uma ação que que dura um determinado período. Então, por exemplo, se você dormir 1 hora e se você dormir 10 horas, você vai dizer que você estava dormindo. Por quê? Não importa a quantidade de tempo que isso levou. O que importa é que você fez uma atividade durante um período de tempo. Então, você estava dormindo, beleza? Particípio. Particípio é quando nós temos uma ação completada. Uma ação que já foi feita e não tem como voltar atrás. Vão ser os verbos terminados em ado e ido. Falado, comprado, o próprio ido, feito, comido, detido, prendido. Então, ó, ele foi detido. Já aconteceu, já não tem como voltar atrás. Eu havia comido. Passado, uma ação feita que não dá mais para voltar. E o infinitivo, que é quando os verbos estão terminados em primeira, segunda e terceira conjugação. Então, quando eles estão terminados em ar, e ir. Verbos de primeira conjugação, verbos terminados em ar. Verbos de segunda conjugação, verbos terminados em verbos de terceira conjugação, verbos terminados em ir. E temos também verbos de segunda conjugação terminados em or. Porém, todos eles vão fazer parte do infinitivo pessoal. Então, gerúndio, o que ele indica? Ação que dura um determinado período de tempo. A marca dele é o NDO. Particípio, uma ação que já foi concluída no passado, característica dele. Ado, ito, né, o so, o ido. E o infinitivo, né, são os verbos terminados em primeira, segunda e terceira conjugações. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.